Fui babaca por tomar o crédito dado à minha esposa durante um jantar de família? Eu não conseguia cozinhar nem um pouco antes de conhecer minha esposa. Não que eu fosse incompetente, apenas um cozinheiro muito sem graça, queijo grelhado, cachorros quentes cozidos, macarrão instantâneo com talvez um ovo ou uma fatia de queijo para dar emoção, frango assado ou costeletas de porco no forno sem graça que nunca ficavam suculentas. No nosso primeiro ano de namoro, ela pacientemente dedicou seu tempo na cozinha para me ajudar a aprender quais temperos combinavam entre si, ou quais reações químicas ocorriam com marinadas ou assados, e assim por diante. Desde então, realmente passei a amar cozinhar, experimentar e aprender novas receitas por conta própria. Ajuda o fato de eu gostar de experimentar coisas novas, mas eu tinha medo de fazer isso sem o incentivo e o apoio dela. Nós organizamos uma festa, principalmente família, talvez mais dela do que minha, e eu cozinhei tudo. Eu estava muito orgulhoso de mim mesmo, talvez estupidamente, por cuidar de uma festa para mais de 20 pessoas desde os convites até a compra de mantimentos, o preparo e a desmontagem de tudo. Eu já havia ajudado com o preparo e cozimento em outras festas ao longo dos nossos 4 anos juntos, mas nunca do início ao fim. Meu sogro agradeceu a ela pela refeição. Só posso atribuir isso ao ego, mas eu disse: bom, você pode agradecê-la por me ensinar a cozinhar. Ele ficou um pouco vermelho, depois disse que ela fez um ótimo trabalho me ensinando, e foi isso. Enquanto eu estava limpando, ela me perguntou por que sentia a necessidade de me gabar colocando-a para baixo. Eu disse que não era isso que eu queria fazer, mas ela disse que foi isso que eu fiz, independentemente da intenção. Eu pedi desculpas, mas não foi o suficiente. Também perguntei se isso era algo que eu fazia com frequência, fazendo-a se sentir ignorada, mas ela disse que uma festa com a família dela não era o lugar para eu começar a me gabar. Atualização. Acho que estou usando o termo errado, mas razões ausentes me vêm à mente. Ela estava estressada com o trabalho devido a um projeto repentino que ela queria estar bem descansada para enfrentar. Uma festa com muitas pessoas não vai ajudar nisso. A festa foi planejada antes do projeto ser jogado em cima dela. Ela também pediu desculpas pela reação e admitiu que foi fora de lugar da parte dela dizer aquilo, e me tranquilizou dizendo que eu fiz um ótimo trabalho, especialmente para minha primeira festa e para um número tão grande de pessoas. Aquela noite foi fora do normal para ela, por isso estava preocupada que eu tivesse errado. Ela estava frustrada pela conversa que estava tendo com a tia dela porque ela estava insinuando sobre bebês. Ela não ouviu o pai dela no começo porque estava focada em outro lugar, então a mente dela alcançou e ela se sentiu envergonhada, como se os outros estivessem julgando-a por não ser a pessoa a cozinhar, e de acordo com o que ela mencionou, ele provavelmente incutiu isso nela, e ela sentiu na hora que eu fui rápido demais para corrigi-lo. Tentei pedir desculpas por isso, mas ela disse que estava tudo bem, ela estava apenas mais sensível por causa da vergonha. Perguntei se havia algo específico que eu pudesse mudar na forma como demonstro minha gratidão que poderia ajudá-la a se sentir realizada e validada. Eu expresso verbalmente minha gratidão e limpo a cozinha depois que ela cozinha como agradecimento, mas ela claramente não está se sentindo apreciada, o que significa que precisa haver um ajuste. Vamos continuar conversando sobre como ambos lidamos com gratidão e apreço um pelo outro, para garantir que ambos nos sintamos realizados, e como posso apoiá-la melhor nas próximas semanas, porque esse projeto que ela teve jogado em cima dela é grande e significará muitas horas extras para ela. Homens, quanto tempo levou para você se apaixonar por sua esposa? Saudações a todos. Estou casado há mais de um mês agora. Conheci minha esposa através de um amigo, foi um encontro bastante formal e sentei com ela algumas vezes e conversei com ela, e basicamente vi o que era aceitável para mim. Ela atendeu aos meus requisitos de atratividade, era ativa fisicamente, inteligente, e tínhamos algumas coisas em comum. Avançando agora estamos casados. A questão é que eu não sinto nenhum amor profundo por ela. Eu até gosto dela, mas é só isso. Anteriormente, durante minha busca, eu estava noivo de outra pessoa que foi uma total perda de tempo e fiquei desolado e deprimido por meses. Eu não gosto mais dessa pessoa, mas acho que por causa disso leva muito tempo agora para eu me apegar a alguém, enquanto anteriormente eu ficava apaixonado só de olhar de longe, o que era um pouco imaturo. Estou preocupado que algo esteja quebrado dentro de mim. Minha esposa, por outro lado, praticamente está loucamente apaixonada por mim. Gostaria de conselhos de outros homens. Normalmente o período de lua de mel é suposto ser a melhor parte de um casamento, mas não parece assim para mim. Descubro que estou apenas levemente atraído fisicamente por ela, temos hobbies em comum, mas posso fazer essas coisas sozinho também. Antes que alguém pergunte, não estou deprimido, mentalmente estou contente, exceto por esse problema no casamento que está me incomodando. Edição. Para algumas pessoas especulando, quero esclarecer que eu a acho atraente e desejável. No entanto, minha atração por ela era muito mais forte inicialmente. Acho que preciso me apaixonar por ela para realmente desejá-la. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse. Continua no próximo vídeo. Atualização. Eu amo minha esposa. Saudações a todos.
Cerca de um mês atrás, escrevi um post pedindo ajuda. Na época, eu estava casado há um mês e estava preocupado porque sentia que ainda não tinha nenhum apego à minha esposa ou qualquer sentimento por ela. A primeira coisa que gostaria de dizer é obrigado por todos os comentários úteis. Todos vocês estavam absolutamente certos ao dizer que eu estava apenas pensando demais e que eu deveria me concentrar em construir momentos com ela. Depois de tentar namorar minha esposa corretamente, sair em aventuras, etc., posso dizer que me apaixonei por ela. Nas últimas semanas, tenho acordado tão feliz com o quanto sou sortudo. Ela é incrível, engraçada, linda, amorosa e temos a sorte de ter algumas coisas em comum. Isso não foi toda a questão, é claro. Tivemos um período de noivado muito longo devido à pandemia e tinha muitas coisas acontecendo, então não conseguia me concentrar apenas em esperar ansiosamente pela minha nova esposa. Também tive algumas experiências negativas com mulheres anteriormente, o que acho que me impediu de me apegar a ela rapidamente o suficiente. É estranho, mas nas primeiras semanas de casamento, meu cérebro ainda não havia aceitado o fato de que estava casado, dada a exaustão de todo o processo. De qualquer forma, o ponto principal deste post era esclarecer alguns equívocos. Aparentemente, meu último post causou um pouco de histeria e recebi algumas mensagens diretas zangadas também. Então, aqui estão meus esclarecimentos. Alguns de vocês me repreenderam por me casar com alguém por quem não sentia atração. Minha resposta é que isso não é verdade. Inicialmente, eu estava, e estou novamente agora, muito atraído pela minha esposa, e ela é uma mulher objetivamente atraente. Eu mencionei que tinha um tipo que não foi atendido, no entanto, com o tempo, comecei a preferir minha própria esposa. Claramente, a atração não é um problema. Meu conselho para os jovens é: se ela for bonita de se ver e saudável, você definitivamente vai adorar ser íntimo com ela. Não priorize a atração a ponto de perseguir padrões que apenas 1% das mulheres atendem. Eu sei que esse conselho parece um pouco específico, mas, quando você mora no Ocidente e até mesmo como um homem muçulmano praticante, pode receber atenção daquele tipo de mulher e começar a moldar subconscientemente seus gostos para isso. Não há sentido algum em perseguir a aparência e tentar conseguir o melhor fisicamente, porque no final as piadas dela, os risos dela e ela te fazer um ótimo tchau vão aquecer seu coração mais. E no final nem importa tanto, porque sua atração pela garota que você ama vai aumentar com o tempo, desde que haja essa atração inicial. Também atribuo meu desinteresse inicial em ser íntimo ao fato de nenhum de nós saber o que estávamos fazendo, haha. Isso melhora muito com o tempo. Também ajuda a fazer com menos frequência, mas realmente tornar a experiência boa para ambos quando vocês decidirem fazer isso. Incentive-a a se arrumar e se preparar em casa em intervalos razoáveis, isso fará bem para ambos. 2. Alguns de vocês disseram que, como não havíamos nos apaixonado durante nosso noivado de 1 ano, era praticamente impossível para nós. Novamente, gostaria de esclarecer que nossas interações durante aquele ano foram apenas algumas chamadas telefônicas formais. Ambos queríamos manter um relacionamento islâmico adequado, já que tecnicamente não estávamos casados na época. Além disso, eu não a via com muita frequência pessoalmente. Até mesmo as ligações telefônicas são muito diferentes de estar presente pessoalmente. Meu ponto final é apenas evitar pensar demais nisso. Homens, se ela é bonita e vocês se dão bem, case com ela. Estou tão feliz por ter usado meu cérebro e não meu coração quando escolhi me casar com ela. Os sentimentos virão, prometo, mais cedo ou mais tarde você pensará como teve sorte. Pessoas boas para se casar levam tempo hoje em dia, então, quando encontrar alguém, valorize-as. Meu namorado me desconvidou da viagem de uma semana que ele vai fazer com sua melhor amiga. Meu namorado queria fazer uma viagem neste verão para a casa dos amigos de sua mãe no Havaí comigo e seus 2 melhores amigos, 25 anos, homem e 29 anos, mulher. Estávamos planejando isso desde a primavera, e em algum momento, o amigo homem desistiu da viagem, deixando apenas nós 3. Para contexto, meu namorado e eu estamos juntos desde novembro, e tem sido sério. Tínhamos, e ainda temos, conversado sobre morar juntos e ele disse, e eu concordo, que essa é uma situação de longo prazo e que estamos nela para valer. No início de junho, quando o amigo homem desistiu inesperadamente da viagem, a amiga ligou para o meu namorado e disse que agora que eram apenas nós 3, ela não se sentia confortável comigo indo na viagem, já que não me conhecia muito bem e não queria segurar vela. Ela disse que se eu fosse, ela não iria na viagem. Sem me contar que isso estava acontecendo, eles mudaram os planos e transformaram a viagem apenas para os 2 e mudaram o local para uma praia na Costa Rica. Eu estava tentando descobrir quando pedir folga neste verão e não tinha ouvido notícias sobre os planos, então perguntei ao meu namorado em qual semana de agosto eu deveria reservar para a viagem ao Havaí. Ele me informou que, na verdade, tinha conversado com sua amiga e que ela não queria ir se eu fosse, então ele iria sozinho com ela para a Costa Rica. Ele disse que poderíamos ir outra semana depois talvez para a Cidade do México ou algo assim.
Eu fiquei chateada e tentei conversar com ele sobre como essa situação me fez sentir, especialmente porque isso não foi um caso de uma viagem separada sendo planejada com antecedência, isso foi um caso de eu ser convidada e depois desconvidada de uma viagem tropical de uma semana com uma amiga dele que eu nunca conheci. Eventualmente, decidimos fazer uma viagem juntos para Copenhague, que ambos queríamos visitar, como uma espécie de compensação. Eu também pedi para conhecer ela, para que pudesse me sentir mais confortável com a viagem. Passamos o 4 de julho indo vê-la e ao namorado dela na cidade onde eles moram, e embora fosse bom colocar um rosto em um nome, acabou sendo uma viagem muito fria e ela não foi nada acolhedora comigo. Meu namorado observou o quanto ela estava antipática, para ambos, ele pensou, e disse que estava surpreso que ela não tenha agido calorosamente comigo. Eu fiz um esforço para conhecê-la e ao namorado dela, sou muito extrovertida e amigável e geralmente isso seria fácil, mas não funcionou, mesmo depois de vários dias. Eles também foram um pouco frios um com o outro, eles discutiram um pouco sobre o futuro deles e a própria viagem de 3 semanas deles sem ela que estava programada para o mesmo período da viagem deles, isso tinha sido agendado antes da nossa. Este tinha sido meu esforço para me sentir melhor sobre a viagem, então eu disse ao meu namorado que ainda não me sentia confortável com as coisas, e que estava me sentindo insultada pela forma como as coisas foram tratadas. Eu tinha tentado fazer as coisas entre nós serem suaves e pedi a ele para, por favor, encontrar algo que pudesse me fazer sentir melhor sobre a viagem. Durante uma visita à família dele, eles perguntaram sobre a viagem e todos ficaram chocados que ele teria organizado dessa forma, e me deixaram saber que teriam ficado furiosos se estivessem na minha posição, o que desencadeou uma briga na qual pedi a ele para, por favor, ajudar a encontrar uma estratégia para me fazer sentir melhor e mais segura sobre eles irem juntos sem mim. Ele disse que nunca faria esse tipo de coisa novamente, o que não parecia muito a ser oferecido, já que essa é uma viagem única na vida para começar. Ele até meio que ofereceu para não ir na viagem, mas ele já tinha pago pelas passagens e feito os arranjos e eu não queria interromper a viagem deles e ser ressentida tanto por ele quanto por sua melhor amiga. Ele me pediu para dar ideias de como me fazer sentir melhor e queria que eu apenas lhe dissesse o que fazer e ficou enrolando até o dia da viagem. Ele comprou um pacote de copinhos de manteiga de amendoim para mim e eu os levei para o aeroporto. Eu me sinto tão desconsiderada e desrespeitada nesta situação. Eu quero terminar com ele, mas não quero destruir algo que, de outra forma, tem sido muito bom. Atualização. Eu estava muito chateada no dia em que o deixei no aeroporto e ele estava me mandando mensagens, mas eu não estava respondendo. Eu não tinha certeza do que queria fazer, mas não queria fazer nada no estado em que me encontrava. Esperei até o dia seguinte e então enviei a ele uma mensagem pensada, deixando saber que não me sentia segura ou amada da maneira como a viagem foi tratada e que estaria deixando suas coisas na casa dele e entregando as chaves ao vizinho. Ele ligou, mas não deixou nenhuma mensagem e então me mandou uma mensagem dizendo que não entendia. Durante o resto da semana, ele me ligou e me mandou mensagens, mas eu não conseguia me obrigar a atender ou responder às mensagens. Na quinta-feira, acho que ele percebeu que eu estava falando sério, e ele me fez algumas perguntas sobre questões logísticas, eu disse a ele com qual vizinho estava sua chave, etc. Quando ele voltou e viu todas as suas coisas em sua casa, ele ficou bastante frenético, me ligou e deixou uma longa mensagem. Eu estava trabalhando o dia todo, mas também ainda não queria responder. Ele me pediu para explicar porque não entendia o que estava acontecendo. No dia seguinte, enviei outra mensagem deixando claro que acabou, e ele ficou chateado e me mandou várias mensagens seguidas sobre como não entendia porque eu estava jogando fora tudo que construímos. Ele me deixou uma mensagem de voz muito zangada dizendo que não tinha ideia do porquê de eu estar chateada e que não aceitava o rompimento porque não teve voz nisso e que queria que eu lhe contasse a história maligna que eu tinha inventado sobre ele na cara dele. Eu não ia responder a ele e queria permanecer calma, mas isso me deixou chateada. Então me sentei para escrever essa carta para ele. É longa, então pule se quiser. Tentei ligar para ele, mas comecei a chorar e disse a ele que apenas enviaria um e-mail em vez disso. Isso é o que disse. O tempo em que estivemos separados me deu um bom espaço e tempo para pensar. Eu tive a chance de pensar nas coisas que são importantes para mim em um relacionamento e percebo que não deveríamos estar juntos. Sinto muito por estar pedindo para você mudar coisas sobre sua vida que você não deveria ter que mudar por mim ou por ninguém. Desde o início, esta viagem foi feita de uma maneira incrivelmente desrespeitosa em que começou com você recebendo um ultimato de sua melhor amiga feminina que eu nunca havia conhecido, de que ou ela ia ou eu ia nessa viagem, e você escolheu. Você não ofereceu para que ela me conhecesse, teoricamente, eu era sua parceira de longo prazo, então isso faria muito sentido, você não a encorajou a encontrar outra pessoa para ir, e você não me consultou de forma alguma. Isso é o suficiente para a maioria das pessoas ter um ponto de ruptura, bem ali. No entanto, eu fiquei. Esta é uma pessoa com quem você tem uma história que não é inteiramente clara para mim. Aqui está o que eu entendo. Alguns rumores ruins começaram sobre vocês dois em que você passou uma noite inteira com ela em uma viagem de ácido enquanto estava namorando outra pessoa. Nada aconteceu. A outra coisa que entendo é que você estava interessado romanticamente nela em algum outro ponto e que ela começou a namorar o namorado dela e isso fechou a porta para você.
De acordo com o que também entendo, demorou muito tempo para o namorado dela se sentir confortável com você por perto, mas aparentemente você trabalhou para fazê-lo se sentir confortável com você após eu não sei quanto tempo. Esta é a pessoa completamente desconhecida que me excluiu de uma viagem na qual eu originalmente iria, decisão unilateral. Você não me disse que isso estava acontecendo até eu perguntar quando seria a viagem para o Havaí. Você compra as passagens em outra situação muito desrespeitosa, na qual eu preparei o jantar e tenho convidados presentes, e você escolhe ir para o meu quarto por mais de 1 hora para selecionar as passagens com ela, na qual eu peço repetidamente para você por favor vir jantar porque você diz que serão apenas mais alguns minutos. Não há absolutamente nenhuma razão para fazer isso naquele momento e naquela situação, já que ela está no mesmo fuso horário que nós e tem um emprego das 9 horas às 17 horas. Isso me deixa doente. Então, para me sentir melhor sobre todo esse arranjo, digo que quero conhecer essa pessoa. A meu pedido, marcamos uma viagem para encontrá-la e ao namorado dela, uma viagem breve em que eles estão inexplicavelmente frios e você concorda comigo nisso. A primeira conversa que temos é uma em que ela e seu namorado discutem sobre como ela o mandou mensagem enquanto ele já estava em um relacionamento e conseguiu que ele namorasse com ela em vez disso. Você me conta sobre conversas que ela teve com você recentemente em que parece implícito que há alguma instabilidade real em seu relacionamento de longo prazo, coisas sobre filhos e cachorros. Temos uma conversa em que eu te aviso que isso me preocupa. Enquanto isso, ainda quero que tudo isso dê certo para todos nós. Neste ponto, estou planejando estar com você a longo prazo e não vejo benefício em dizer para você não ir em uma viagem com sua melhor amiga. Quero que dê certo. Mas cada interação em torno desta viagem mina cada vez mais minha capacidade de lidar com ela, as conversas que parecem não ir a lugar nenhum, etc. Seu pai, sua mãe e seus avós ficam todos muito surpresos quando contamos a eles sobre essa viagem. Está se tornando muito óbvio que está uma viagem perigosa de se fazer com a fragilidade de nosso relacionamento. Nós só tínhamos ficado juntos por 9 meses. Quanto tempo levou para que o namorado dela se sentisse confortável com você por perto? Muito menos ir em uma viagem tropical internacional só vocês dois, na qual ele não foi convidado por sua solicitação. Nós falamos sobre isso no ginásio de escalada, falamos no carro, falamos enquanto reservamos nosso Airbnb para Copenhague, falamos quando eu digo que ainda me sinto desconfortável e não me sinto bem com a viagem. Falo repetidamente sobre algo. Embora eu peça para você me ajudar, você na verdade me pede para vir com o que me faria sentir melhor. Surpreendentemente, eu não tenho ideias também. No final, parece que o plano original de nos encontrarmos na minha casa e sair e fazer uma noite de jogos antes de vocês dois irem na viagem foi cancelado, e ela ficará na minha casa, mas não sairá conosco antes. Você atribui isso a não ter abordado isso com ela cedo o suficiente. Isso aparentemente não foi discutido nem 2 noites antes da viagem. Isso me deixa chateada. Você não sabe o que fazer. Não te culpo, neste ponto, estava fora de controle. Eu também não sei o que fazer. Não há uma boa solução que eu possa pensar além de esperar a viagem acabar. Digo a você que ou tenho que superar isso, ou tenho que terminar com você, e que não quero terminar com você. Mas minha capacidade de superar isso está bastante desgastada. Ela chega tarde na minha casa, e acordamos na manhã seguinte para eu levá-los ao aeroporto. Depois de toda essa preparação, eu sei que você pode perceber o quão infeliz estou. Eu absolutamente sei que você pode perceber o quão infeliz estou. Você parte, e quando não respondo às suas mensagens de texto, você me manda uma mensagem para dizer que espera que eu esteja bem e que vai dormir. Sem ligar. O resto da semana foi difícil. Minha mensagem para você foi recebida com, essencialmente, sinto muito que você se sinta assim. Você me diz que estou sendo injusta. Não há nenhuma aceitação, e ainda não houve nenhuma, de que essa viagem para um destino de lua de mel, como discutimos antes, pode ser uma coisa louca e horrível de passar, mesmo com minha aprovação parcial. Isso não é algo com que pessoas em relacionamentos tenham que lidar. Isso não é algo que pessoas em relacionamentos fazem, além dela, eu acho. No final, tudo isso é para dizer que senti sérias necessidades emocionais não atendidas de uma maneira que é um ponto de ruptura para mim. Houve alguns momentos maravilhosos e muito positivos, mas houve uma quantidade desnecessária de angústia e sofrimento para mim por causa de coisas que se resumem ao que só posso assumir serem diferenças pessoais. Não consigo lidar com seu relacionamento com sua amiga. E suponho que poderia pedir para você escolher entre ela e eu, mas não é isso que quero fazer. Quero que você tenha sua melhor amiga, e quero sair. Eu te amei, mas não quero lutar esta luta e ouvir você me dizer que estou louca por não ver o quão totalmente platônico tudo é pelo resto da minha vida. Parece estar tentando convencer alguém a gostar de comida diferente, ou a ter uma cor favorita diferente. Não estou feliz com isso, e não quero mais sentir esses sentimentos. Não há necessidade de ser mútuo. Não preciso da sua permissão para terminar com você. Ele me escreveu de volta um e-mail apologético no qual aceitou a responsabilidade por quase tudo sem argumentar, exceto que negou qualquer coisa que tivesse a ver com seu relacionamento com ela me fazendo sentir desconfortável e negou que eu não seria capaz de lidar com o relacionamento deles. Ele disse que a única coisa que tornou a viagem deles ruim para mim foi minha própria perspectiva.
Eu lhe escrevi de volta que a confiança precisa ser construída e que ele colocou muita pressão muito cedo em um relacionamento no qual não havíamos desenvolvido essa confiança. Ele concordou e pediu desculpas. Para mim, terminou de forma bastante amigável, mas esse estilo de relacionamento realmente não funciona para mim e não sinto que as respostas dele realmente curaram ou mudaram significativamente alguma coisa. Estou firme na minha decisão neste ponto. Resumindo, terminamos. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais histórias.